Olá, você de casa, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um Momento Saúde. Hoje nós vamos falar de um assunto muito delicado, muito sério e que é muito importante também. Nós vamos falar a importância da triagem nos hospitais, nas unidades de emergência e urgência. E aqui do meu lado está a Marciele, ela é enfermeira, ela formou na Universidade Federal de Juiz de Fora. E antes de mais nada, eu gostaria, Marciele, de agradecer por você ter aceitado o convite, tá? E por você ter essa disponibilidade aí para a gente bater um papo bem descontraído e muito sério e importante, que é a importância da triagem. Às vezes, você quando foi para um hospital, teve um acidente ou passando muito mal, você deve ter passado por uma triagem antes de passar um atendimento médico, não é mesmo? Então, eu gostaria de agradecer do fundo do coração mesmo, Marcelo, e as portas aqui vai estar sempre abertas, não só do Momento de Saúde, mas da TV Caravelas, tá bom? Obrigada pelo convite. Então, assim, vamos começar, assim, a gente... para o pessoal de casa entender, no caso, a triagem. O que é a triagem? A triagem é uma estratificação do risco. É um acolhimento com um acolhimento humanizado para estratificar o risco daquele paciente, ou seja, colocar na mesma nível aqueles que têm o mesmo risco para aqueles que precisam mais esperar menos. E tem, assim, a classificação também, que é importante, no caso, aí a função da enfermeira é classificar, né, os riscos de cada paciente que chega. E, assim, é importante também frisar que a triagem e essa classificação de risco, ela deve ser adotada não só em hospitais, em pronto atendimento, mas também em unidades de saúde. Unidades básicas de saúde. Unidades básicas também de saúde. Em todos os locais que tem atendimento médico, a triagem deve ser com classificação de risco. E outro dia eu ouvi, né, um médico plantonista falando pré-atendimento, eu achei até interessante e até bonito. Eu não sei, mas tem alguma coisa, tem alguma diferença ou é a mesma coisa, triagem com pré-atendimento? Pré-atendimento é basicamente olhar os sinais vitais. Ou seja, você colhe os sinais vitais. Você não faz a escuta qualificada que na triagem é realizada, né? Então, essa é basicamente a diferença de pré-atendimento para a triagem. E os procedimentos da triagem, no caso, além também de olhar os dados vitais, o relatório, né, do próprio paciente, como que é? Primeiramente, é acolher a escuta qualificada do paciente, que te direciona para qual sinais vitais que é o mais importante. E os sinais vitais de modo geral. Um programa anterior, a gente até estava comentando a respeito da importância do relato do paciente, né? Que acontece muito, às vezes o paciente na triagem faz um relato e quando chega lá no atendimento médico, o relato é um pouco diferente ou às vezes até totalmente diferente, né? A gente estava comentando sobre isso, a importância, né, de relatar. A gente estava até conversando, falando que tudo que faz na triagem, né, é registrado pela enfermeira e passado para o médico que vai atender o paciente. E as condutas da enfermeira, assim, às vezes também é complicado, né? Vamos supor, num pronto atendimento, numa urgência, emergência, numa UPA, para estar classificando, porque as pessoas às vezes não entendem, né? Que, assim, tem que aguardar a enfermeira chamar para fazer a triagem e para estar classificando também, né, a prioridade de atendimento médico. E às vezes é até difícil. Como que é? No caso,
você também tem que ser um pouco de psicólogo também, numa recepção, no pronto atendimento. Isso, na verdade, é o que a gente fala de escuta qualificada, né? Que a gente escuta o paciente, mas a gente avalia também feições de dor, ele fala às vezes que está com muita dor, mas não está com feição de muita dor. Então, nesse sentido, o paciente... A expressão também é tudo avaliado, não só o relato do não só paciente. O relato. No caso, por exemplo, sinal vital, dor, é avaliado a expressão também de dor e os outros sinais vitais. Se o paciente está com dor, os outros sinais vitais também vão estar alterados, né? Como a frequência cardíaca ou então a pressão. Se estão com dor, provavelmente esses dados vitais também estão. Então, não é importante o relato? Sim, mas não é exclusivo o relato para a classificação. Sim. Entendeu? Então, por exemplo, chega um paciente com muita dor, não é só o relato de muita dor, mesmo porque os pacientes todos relatam muita dor, né? E a gente classificar a dor do outro, se pôr no lugar do outro, da dor do outro, é muito difícil. Então, a gente tem que usar esses parâmetros para ser linear, né? A classificação. E assim, e a importância da aferição dos sinais vitais é muito importante, né? Os sinais vitais, eles mostram para nós enfermeiros, né, no momento da classificação, que na verdade é uma estratificação do risco, qual o discriminador que a gente vai usar nessa classificação. Então, os sinais vitais, de modo gerais, eles são importantes nesse sentido, para estratificar o risco do paciente. E tem muitos critérios, né, de classificação, a dor, a própria alguma anormalidade nos sinais vitais, a dor pode elevar a pressão e leva isso tudo em consideração. E é muito importante o paciente, né, falar o que está sentindo. Às vezes não é dor, às vezes são sintomas que já tem em casa e que não está melhorando. E para isso tem uma classificação. Né? Fala um pouquinho dessa classificação aí, é a classificação de Manchester, né? Protocolo de Manchester, né? Explica um pouco para nós. Protocolo de Manchester, que é o mais usado no Brasil e no mundo, mas existe outras classificações. O Manchester foi criado, esse nome é devido à cidade que ele foi feito, né? Que ele foi feito, na verdade, um trabalho de enfermeiros e médicos em 9 cidades de Manchester, no Reino Unido, entre 94 e 95, se eu não me engano. E aí foi criado esse protocolo com diversos fluxogramas e discriminadores. Nisso, isso é para direcionar a gravidade de cada paciente. Então, com a queixa principal do paciente, nós conseguimos discriminar, ver em qual fluxograma que vamos seguir. E nesse fluxograma, com os sinais vitais, é que a gente vai ver o discriminador. Só para a pessoa entender, é o fluxograma no caso que vai seguir. Esse fluxograma é o que no caso? O fluxograma é de acordo com a queixa do paciente. Aí, é a queixa do paciente. É a queixa do paciente. Entendi. Então, a gente vai ver em qual se enquadra. Tem diversas, né? Alergia, agressão, picadas e mordeduras, mal-estar em adulto, mal-estar em criança, dispneia em adulto, dispneia em criança, dor abdominal em adulto, em criança. E o interessante dele é porque ele é diferente, o fluxograma,
de acordo se é adulto ou se é criança, entendeu? Tá. Então, até os parâmetros para adulto e criança são diferentes também. E esse protocolo aí foi assim, positivo? Sim, tem uma... Foi primeiro usado em Minas Gerais. Interessante que foi usado em Plano Minas piloto? Gerais. Início dos anos 2000, não sei o ano corretamente assim, mas foi usado em Minas Gerais no início do ano 2000. E o Ministério da Saúde, inclusive, ele quer que todos que tenham atendimento médico, todos os lugares que têm atendimento médico, utilizem o protocolo para classificação de risco. E todos, assim, na prática, assim, todas as unidades funcionam, aderem a esse protocolo, ou tem uns que estão trabalhando ainda para chegar a implantar esse protocolo? Como que é? Olha, que eu conheça, sim, todas as unidades estão utilizando o protocolo. Ah, legal. A não ser, por exemplo, as unidades básicas, que ainda parece que está caminhando, né? Uhum. Mas parece que está começando a ser implantado em todos os locais. Ah, foi até bom que você já respondeu umas perguntas aqui, né? Que quando foi implantado foi em 1990. Não, em 94. No Manchester lá. Ele foi 94, 96. ele foi direcionado, foi feito o estudo lá em Manchester. Ah, o estudo. Isso, que eles construíram o protocolo. No início do ano 2000 é que foi implantado, foi começado a utilizar aqui no Brasil, em Minas Gerais, né? Sim. No caso, o primeiro estado foi Minas Gerais. Uhum. E é interessante esse protocolo, porque às vezes, na prática, às vezes o paciente ou até o acompanhante que está ali, é complicado de estar entendendo que a enfermeira, a enfermagem faz a triagem e na hora da classificação, às vezes não é esperado pelo acompanhante o paciente. Isso causa um transtorno muito grande, né? E é complicado mesmo. Então, assim, eu imagino deve ser difícil, né? Uma situação, né, de uma UPA, né, que a pessoa chega na emergência, às vezes tá com náuseas, vomitando, aí chega outra que tá sentindo uma dor abdominal, uma dor na região renal. É complicado às vezes, né, de estar... Aí tem a situação também que já entra direto. Sim, é porque o protocolo, ele classifica em 5 cores. A vermelha, que aí o atendimento tem que ser imediato. A laranja, 10 minutos, que tem que ser o atendimento médico em 10 minutos. A amarela, as duas são mais graves, mais severas, né, que pode evoluir para a morte. Sim. A amarela, ela é até 60 minutos. É menos grave, é uma coisa que pode esperar, Que pode mas aguardar. pode evoluir também, ou pode Sim. regredir. É um dos dois. E isso pode acontecer na prática, né, gente? Que a gente que é da área da saúde, às vezes está guardando lá, porque tem um outro, né, que tem prioridade e de repente começa a agravar e a gente tem que voltar para o vermelho, né? E, na verdade, classificar para o vermelho naquele momento. Porque está guardando atendimento e acontece. Na verdade, a classificação é uma coisa, deve ser uma coisa dinâmica. Quando você vai lá para aquela sala da triagem e você recebe um verde, mas pode piorar e você ir para o amarelo. É porque tem que ser uma coisa dinâmica. Sim. Ou seja, o enfermeiro responsável pela classificação é responsável pelo aquele paciente que já classificou de fora e deve estar sempre observando, avaliando, para ver, né, se a classificação se mantém ou não. E antes de criar esse protocolo de Manchester, como que funcionava? Assim, você sabe falar? Sim. Antigamente, como que funcionava? Como que era essa classificação? Não existia, né? Era só por ordem de chegada. Por ordem de chegada. Era a ordem de chegada. Simples assim.
E é importante frisar, é o que eu falei só até o amarelo. O verde é 2 horas e o azul 4 horas. O verde e o azul, é importante frisar que esses pacientes poderiam procurar a unidade básica, Sim, né? Para diminuir também os locais de pronto atendimento. sim. O azul e o verde. Interessante, que às vezes, e isso aí no caso é na triagem lá que vocês fazem a orientação para o paciente. Sim. Para encaminhar para a unidade básica, PSF. Isso. É muito interessante isso, porque o protocolo ajudou muito, porque era a ordem de chegada. Às vezes o primeiro que chegou podia esperar até, ou às vezes até um tratamento ou um encaminhamento para a unidade básica de saúde. E o último lá, às vezes, está sentindo, né? Antes, na verdade, mais grave. Existiu a triagem, o protocolo de Manchester, era feito só a pré-consulta, né? Pré-atendimento. Era só olhar sinais vitais para o médico, sabe? Uhum. Não utilizava a escuta ativa, não se perguntava ao paciente o que ele estava sentindo. Era só os sinais vitais. Sinais vitais. Então... Quando existia, né? Tinha lugares que só esperava o médico chegar, que era, eles falavam as 15 fichas pro médico, e só esperava a hora do médico chegar mesmo para passar no médico. E foi aderido assim no mundo inteiro esse protocolo de Manchester? A maioria dos locais utilizam o protocolo. Porque foi um benefício muito grande, né? Para o paciente, uma organização maior. É importante, assim, frisar que quando se faz a triagem, não é que o enfermeiro esteja colocando aquele porque ele quer. Ele segue um protocolo. Muita gente, às vezes, acha que é até isso, né? Ah, não, me classifica aí como amarelo. Até pede. Até pede na classificação para mudar a cor deles para passar. Mas existe um protocolo e a gente tem que colocar lá o discriminador. A gente vai colocar um discriminador falso para ele ser amarelo. Não tem sentido, né? Entendo. E assim, as pessoas precisam de entender essa classificação como é importante, como a importância, assim, para aqueles que mais precisam receber o tratamento na hora adequada. Entendeu? Sim. É importante saberem a hora de procurar a unidade básica e a hora de procurar a UPA, os pronto-atendimento. Se é uma coisa mais branda, a renovação de receita, coisas que eu estou sentindo há vários dias, pode procurar a unidade básica. Por quê? Desse jeito, desafoga o PA, que é o pronto atendimento, para conseguir fazer a triagem no tempo adequado que se pede. Por quê? Pelo protocolo de Manchester, a triagem tem que demorar no máximo 4 minutos. Entendeu? Então, assim, se tiver muita gente para triar, demora a triagem. Demora. Então, se tiver menos pessoas que com coisas mais brandas ali esperando, vai enxugar o número de pessoas que precisam ser triadas. Então, as pessoas que precisam assim, de atendimento mais rápido vão conseguir ter a triagem mais rápida e assim o atendimento também mais rápido, né? Isso é importante, a pessoa que já está, porque às vezes tem casos do pronto atendimento que chega lá, a pessoa faz a enfermagem faz a triagem e pergunta há quanto tempo que está sentindo isso e tal, e às vezes é 15 dias ou às vezes um mês, é uma coisa que a unidade básica de saúde, né, poderia estar fazendo esse atendimento, um acompanhamento para não chegar a esse ponto. E é importante. E urgência e emergência, né, a UPA, isso, é para urgência e emergência, o próprio nome diz, né? Você já teve alguma situação assim, difícil assim, na experiência que você teve? Qual que é a situação mais difícil que você pode estar falando aí pra gente? Porque
É muito interessante isso, mas nem sempre as pessoas compreendem a classificação, mas é uma coisa organizada e sempre que tiver uma pessoa ali no vermelho, né, a enfermagem vai acolher, vai fazer o atendimento médico de forma imediata e os outros, né, que às vezes, dependendo da cor do protocolo de Manchester, aguarda. E isso é muito dinâmico, igual você falou. E tem alguma situação assim que você já passou que, nossa, que decisão difícil, ou em questão. Você Verdade. pode falar algumas, ou pode ficar à vontade, tranquilo. Foram muitas, né, na verdade. Quando eu entrei onde eu trabalho, né, não tinha essa classificação. Era só o pré-atendimento. Mas quando aparecia uma pessoa, assim, que não tinha mais as 15 fichas, mas eles achavam que precisavam de atendimento, eles achavam, né? Chamavam o enfermeiro para resolver a situação. Então, diversas formas, quando eu entrei aqui, diversas vezes, teve esses momentos difíceis de lidar, de ter que passar pessoas na frente. Não só quando eu entrei, até hoje. Que eu acho que falta muito empatia hoje em dia, sabe? Sim. De se pôr no lugar do próximo. Você está se sentindo mal, mas confiar naquele profissional também. Porque se o enfermeiro já fez a sua triagem, você vai ser atendido, mas se passou aquele outro na frente, provavelmente é porque ele está mais grave. Então, assim, confiar no profissional que está lá. E ter empatia com o profissional que está trabalhando, com a pessoa que passou na frente, porque provavelmente é um risco de vida, e por isso que o profissional passou na frente, né? Então... A pessoa... É importante entender, igual, por exemplo, eu cheguei aqui primeiro, fez a triagem, e aguardou. Aí o outro chegou depois, fez a triagem e foi atendido primeiro. Aí às vezes a pessoa não consegue compreender e pode dar um problemão. Nossa. Não dá e sempre parece que vai dar. Muita reclamação, muita reclamação. Mas por que passou na minha frente? Não, gente, não adianta perguntar isso, por que passou na minha frente. Existe uma ética profissional que a gente também não pode explicar essa questão, por que passou na frente. Por quê? Por causa da ética profissional, entendeu? Não adianta questionar nesse sentido de saber o porquê. Temos que confiar naquele profissional que está ali para nos atender. É um momento, assim, muito delicado, porque... Às vezes a pessoa não entende e às vezes aquela pessoa nunca passou mal, o acompanhante fica já nervoso com a situação, que está vendo, né, um ente querido ou um amigo, ou seja, quem for, passando mal daquele jeito, sofrendo com ele e ao mesmo tempo, na hora da classificação também, a enfermagem tem que seguir o protocolo e fazer o papel dela. É uma situação complicada, né? Que é ser humano cuidando de ser humano. É verdade. E quando é particular assim, um pronto atendimento, um hospital particular, tem situações também igual essa, mas é menos. Olha, normalmente em hospitais particulares, até em hospitais particulares, e também estão implantando a classificação de risco. Entendeu? Então, assim, o que eu vejo assim, na prática é que está implantando até... Tanto particular como no SUS também, que é uma coisa que veio para beneficiar a todos, não só os profissionais da saúde, mas para o cidadão também. É sempre lembrar que a classificação de risco não é para tentar passar os outros na frente, mas sim para estratificação, ou seja, levar aquele que precisa mais de atendimento mais rápido, o atendimento que ele precisa.
né? Então, se ele Sim. precisa de um atendimento mais rápido, com a estratificação de risco, a gente consegue ter o atendimento mais rápido para ele. E às Sim. vezes salvar uma vida, né, gente? É de vidas que a gente está falando. Sim, é muito interessante, né, essa classificação de prioridade, né, e você falou que também a unidade básica de saúde, seja PSF ou qual programa for, a triagem também é inserida nesses lugares. E tem também a questão de consulta de enfermagem. Também é feito isso, ou é a mesma coisa, ou tem diferença? Como que é? No PA, normalmente não se faz consulta de enfermagem. A consulta de enfermagem, ela é para resolver a questão do paciente, de cuidados, olhar a prescrição de cuidados, é direcionada, né? Então, o exame físico completo, a enfermagem faz o exame físico completo, e ela é direcionada para fazer a prescrição dos cuidados, né? Que é a enfermagem responsável. Agora, a triagem, ela somente escuta qualificada para a estratificação de risco. Sim. E assim, a triagem, ela não é para dar diagnóstico, nem diagnóstico médico, nem diagnóstico de enfermagem. Porque a enfermagem também tem seus próprios diagnósticos, mas é relacionada a cuidados. Sim. E tem prescrição também de enfermagem, que também é relacionada a cuidados, não é prescrição de medicamentos. E na triagem, não é feito diagnóstico de enfermagem, não é feito diagnóstico médico, não é feito prescrição nenhuma durante a triagem. É somente estratificar o risco. Então, são coisas bem diferentes. A consulta de enfermagem também olha os sinais vitais, faz Sim, mas mais assim, completa, mais né? completo. Uma consulta de enfermagem demora bastante, né? Porque faz um exame físico completo, e não só uma aferição dos sinais vitais. Ah, beleza. Então, gente, é muito importante a triagem nas unidades de saúde, seja na UPA, seja em hospital, em urgência, emergência. E vamos falar um pouquinho do SAMU. O SAMU chegou, é prioridade, né? É vermelho. O SAMU, na verdade, por ter porta aberta, eles entram como vermelho. Mas para nós, enfermeiros, recebemos o caso. Não necessariamente a gente precisa chamar o médico na mesma hora, porque aí nós vamos fazer a nossa classificação, né? A classificação ali dentro, com o paciente. Não necessariamente eu já chamo o médico na mesma hora que ele entra. Depende muito do caso, da classificação que ele apresenta no momento, né? Sim. E é importante isso, porque isso direto, né? O SAMU pode estar chegando na unidade, o pessoal aguardando, mas aí, assim, é prioridade para estar entrando e para estar passando o profissional. Está passando para o profissional da saúde lá seja na UPA, do pronto atendimento? Eles, na verdade, têm um regulamento que eles precisam de passar o caso, né? A situação do paciente, os dados vitais, todas essas situações para o enfermeiro ou o médico, entendeu? Sim. Então, assim, algumas vezes os técnicos ficam até assim, o SAMU está fazendo pouco caso da gente, não sei mais o quê, mas é por causa do protocolo deles. Eles precisam de passar, na verdade, para o enfermeiro ou para o médico. Eu sou técnico de enfermagem, eu não pensei nisso, não, assim, mas eu até concordo. Passar para o enfermeiro ou para o médico, o enfermeiro vai fazer aquela avaliação da vítima ou do paciente lá naquele momento e vai avaliar do cliente e vai avaliar se vai chamar o médico de imediato para estar atendendo, né? Vai acomodar também o paciente, fazer uma triagem dentro ali do leito, né? Isso. Exatamente. É importante isso.
E você, aonde está atuando na área? Como que é? Você já tem experiências também como responsável técnico? Sim. Eu fui responsável técnica, já hoje, atualmente, eu comecei minha carreira, né, como residente na UFJF. Depois eu entrei como enfermeira e cheguei a ser enfermeira responsável técnica e hoje atuo só como enfermeira assistencial na unidade de pronto atendimento. Ah, legal. E para a conversa tá muito legal e para assim tá finalizando, mas antes eu quero agradecer mais uma vez por você ter aceitado o convite e as portas estão abertas para você. E para a gente fechar com chave de ouro, qual que é o recado que você pode estar dando para o pessoal de casa, para o pessoal que está assistindo o Momento Saúde na TV Caravelas, seja no YouTube, seja no Instagram, seja também na televisão, na emissora TV Caravelas. E qual que é o último assim recado que você possa estar passando, falando desse tema muito importante, de extrema importância, que é a triagem, o pré-atendimento da enfermagem, e qual o recado que você dá para o pessoal de casa? Vamos começar. Eu vou repetir mais uma vez, porque eu acho assim super necessário a questão de ter empatia. O profissional que está ali, ele não quer que ninguém esteja com dor. Pode ter certeza disso. Ninguém quer. Ninguém quer que todo mundo receba o atendimento rápido. E então, assim, é ter empatia com o profissional que está ali, que saiu das suas casas, às vezes deixou o filho passando mal e veio cuidar desse terceiro, que às vezes nem sabe quem é. Então, assim, ter empatia com aquele profissional que está ali, ser educado, ter empatia também com o outro, se colocar no lugar do outro. Isso é uma coisa, assim, muito difícil mesmo, mas tentar pelo menos fazer isso, respeitar o profissional, que hoje é tão difícil assim, ter o respeito das pessoas, vem já como se fosse brigando por causa daquela classificação que recebeu, por causa de insatisfação com aquela classificação que recebeu. Então, assim, se segue o protocolo, não é por vontade do profissional. É devido aos discriminadores que nós estudamos. Nós nos preparamos para fazer aquela triagem, né? Eu não sou só enfermeira. Eu sou enfermeira, eu fiz residência, eu tenho pós-graduação. Todos os enfermeiros que fazem a triagem, é obrigatório, na verdade, ter um curso do protocolo de Manchester, para entender os discriminadores e assim poder aplicá-los. Então, assim, é confiar também naquele profissional. Ter empatia. Isso, confiança. E confiar naquele profissional que fez a sua triagem. Então, eu acho que o mais importante é essas duas coisas, confiança e empatia. Muito bem. E são seres humanos cuidando de seres humanos. Então, assim, se aquele profissional saiu da sua casa, está ali, cuidando de você, tenha respeito por ele também, né? Sim, igual você falou, a gente sai de casa, às vezes tem filho, ou mãe, ou esposa, ou marido passando mal, ou passando, né, situações difíceis, pessoais, e a gente está lá pronto para estar atendendo com maior dedicação, e isso é muito importante. Marcele, muito obrigado. Tá? Obrigada pelo convite, Renato. Nada, eu que agradeço aí por você ter aceitado e vamos que vamos, né? Então, a triagem, a importância,
Antes de passar no atendimento médico, conversamos aqui com a Marciele, enfermeira, e o Momento Saúde fica por aqui. Até a próxima semana, sim, se Deus quiser. Tchau, tchau.